Olá, eu quero dividir com você hoje algumas impressões sobre essa intervenção militar no Rio de Janeiro. Faço isso com a maior liberdade. Não estou vinculado a nenhuma instituição, a nenhum grupo de pesquisa e faço também com responsabilidade. Responsabilidade, inclusive, de alguém que pesquisa sobre segurança pública no Brasil há mais de 20 anos. Veja bem, segurança pública não combina com Forças Armadas. Forças Armadas existem para combater um inimigo. Numa guerra, por exemplo, as Forças Armadas usam de toda a força, da sua máxima força, para confrontar um inimigo externo. A ideia de segurança pública é o oposto da ideia da ação das Forças Armadas, ou da finalidade operativa das Forças Armadas. Porque segurança pública se faz com força mínima, justamente porque se trata de controlar situações conflitivas respeitando os direitos dos cidadãos. Idealmente, a polícia nunca deveria tratar o cidadão, inclusive o cidadão infrator, como se fosse um inimigo, apesar de que na prática muitas vezes isso acontece. É claro que as classes médias e as classes altas, principalmente alguns segmentos da classe média, adoram essa ideia de segurança pública como atividade militar. Afinal de contas, os seus filhos não estão lá na ponta, sendo utilizados de maneira a confrontar os seus próprios concidadãos, violando seus direitos. É muito fácil falar isso para os outros. É muito difícil viver isso na própria pele. Muitos de vocês poderão dizer, mas várias vezes o Exército, as Forças Armadas, já foram utilizados no Rio de Janeiro nessas operações chamadas de garantia de lei e ordem. Lei e ordem, diga-se de passagem, nós temos que perguntar, lei para quem? Lei a serviço de quem? Ordem para quem? Ordem a serviço de quem? Porque leis elas não caem do céu por espontaneidade. Elas são construídas por pessoas que têm interesses nessas leis. Isso é muito importante dizer. Mas voltemos ao raciocínio. E é verdade que desde 1992, naquela conferência AECO 92, no governo ainda de Itamar Franco, as Forças Armadas se prestaram a esse papel de tamponar situações conflitivas no Rio de Janeiro. E como toda situação de tamponamento, esse tipo de operação não resolve as causas, os problemas estruturais da violência e da criminalidade. Simplesmente abafam pela força o que acontece, esse clima de violência e de criminalidade, e quando essas forças saem desse território, a situação, às vezes, essa situação até piora. Esse expediente continuou nos governos Fernando Henrique Cardoso, Lula e Dilma. É bom dizer isso. Governos democráticos que cederam a pressões corporativas do segmento das polícias, das Forças Armadas, do sistema de justiça criminal, das classes médias, e muitas das vezes, ao ceder essas pressões de contenção da população, flertaram com situações de violação sistemática dos direitos humanos, dos direitos civis, políticos, sociais, econômicos das populações da periferia. E justamente protegendo outros segmentos, mostrando no Brasil que a igualdade de direitos sempre foi um conto da carochinha. Sempre funcionou no plano formal, mas dificilmente se concretizou. Mas é importante dizer que durante esses períodos dos governos Fernando Henrique Cardoso, Lula e Dilma, essas operações elas foram pontuais, tiveram algum nível de controle por parte de órgãos do Estado, que naqueles momentos ainda trabalhavam na perspectiva de um Estado democrático de direito, Ministério Público, Poder Judiciário, de algum nível, pela mídia,
que também flertou com democracia por um pequeno período no Brasil. E isso, né, apesar dos estragos desse tipo de operação, não constituía, digamos assim, operações de estado de sítio, de total violação e violação sistemática de direitos. Constituía-se em determinados momentos de opressão a essas comunidades. Mas o que está acontecendo agora no Rio de Janeiro é algo totalmente diferente. Em primeiro lugar, porque o Rio de Janeiro não tem governo. Essa é a verdade. O grupo político que está lá, né, arrasou o Estado. Não é à toa que muitos consideram como uma verdadeira quadrilha que tomou de assalto aquele Estado. Mais ou menos como aconteceu no plano federal. Hoje o Rio de Janeiro é governado por castas do sistema de justiça, pessoal do Poder Judiciário e do Ministério Público, por uma emissora, né, que é a Rede Globo, que tenta determinar um modo de vida a partir dos interesses dos seus donos e de um segmento da população do Rio de Janeiro, e por um crime totalmente desorganizado nas favelas e nos morros, que tenta sufocar as comunidades. Crime desorganizado, porque crime organizado de fato, ligado às drogas, é o PCC, que é filhote do governo tucano em São Paulo, que nasceu, vicejou, se espalhou pelo Brasil e por outros países da América do Sul, durante esse período do governo tucano, cuja política de encarceramento em massa e de violações sistemáticas aos direitos dos presos, dos moradores de periferia, produziu essa organização criminosa. E quando eu estou chamando de organização criminosa é porque tem lastros dentro do Estado. Essa é a característica de uma organização criminosa, não é? Então isso sim é crime organizado. O que tem no Rio de Janeiro, o varejão das drogas, é um crime desorganizado, muito violento, porque oprime comunidades, porque tem muito armamento, porque há muita disputa de território, porque o comércio de drogas no Rio de Janeiro é imenso, né? E ele não acontece não é só no Morro, ele acontece na Zona Sul, na Ipanema, Copacabana, na Barra. Lá é que tem o grande consumo de drogas também, não é só nos morros, deixemos de ser hipócritas. E drogas é comércio, funciona na base de procura, né, de demanda e de oferta, né? Mas há muita violência, né, nesse segmento de disputa de território. Mas hoje o Rio de Janeiro é um estado totalmente desgovernado. E um governador sem nenhum controle resolveu lavar as mãos e transferir para o plano federal de outro governo que não tem nenhuma legitimidade, que está nas mãos dos piores grupos dessa nação, que é refém dos segmentos mais retrógrados desse país, parte deles incrustados no sistema de justiça criminal, diga-se de passagem, e que quer tentar, com uma medida panfletária, criar alguma narrativa para reverter o escárnio que a população tem desse governo, desse Congresso e de parte dessa justiça. Não é à toa que eu sempre tenho dito que o golpe se consolida porque os três poderes se amalgamaram num único poder contra o povo e contra a nação. No Brasil, nós temos que entender que organizações criminosas são aquelas que operam fora do Estado, mas que utilizam do Estado para surrupiar direitos, para imprimir violência, promover a exclusão. Por isso nós podemos, por exemplo, falar de uma organização criminosa que ela está localizada, por exemplo, na Avenida Paulista, que domina o sistema econômico contra a nação, contra os pobres e em benefício de uns poucos, e que tem seus prepostos dentro do governo. Nós podemos falar de uma organização criminosa que está no Jardim Botânico porque tem prepostos dentro dos governos para manipular e ludibriar a opinião pública e enganar as pessoas. Quando eu estou falando de organização criminosa, nesse sentido, eu não estou usando uma figura de linguagem ou uma figura retórica. Eu estou usando o conceito, né, claro de organização criminosa, que são grupos privados
que se apropriam de segmentos do Estado para se locupletarem, para dominarem esses segmentos, para promoverem exclusão e todo tipo de violência. E não é somente a violência direta, como é o caso do PCC. É a violência econômica, é a violência simbólica, é a violência cultural. Tudo isso enquadra dentro da ideia de organização criminosa. Mas então um governo que não governa nada, que é do Rio de Janeiro, com outro governo que não governa nada, que é o governo federal, ambos estão reféns de segmentos perigosos e conservadores, estão tentando nessa aventura terceirizar para as Forças Armadas um serviço para o qual as Forças Armadas não têm a função constitucional, que é o provimento de segurança pública. Portanto, nós estamos à beira de um estado de sítio, porque estado de exceção nós estamos há muito tempo, dado que hoje os direitos constitucionais eles são usurpados frontalmente por esse governo de plantão. Obviamente essa aventura ela não tem como dar certo. As Forças Armadas sabem disso, as pessoas sérias dentro do sistema de justiça criminal sabem disso, as pessoas sérias dentro do mundo da política que tem responsabilidade com a democracia e com a cidadania sabem disso, mas uma parte hoje significativa de segmentos da sociedade, de segmentos da justiça e de segmentos da política está imobilizada frente a esse golpe avassalador que sobreveio sobre nós. Infelizmente, a população aplaude esse tipo de medida, porque sequer tem noção do que está acontecendo. Eu já disse num vídeo anterior, uma população que nunca teve consciência de direitos, ela nunca tem consciência da perda de direitos. Por isso que muitas das vezes aplaude medidas arbitrárias, medidas sensacionalistas, medidas que não evoluem no sentido de promover uma sociedade mais justa, verdadeiramente pacífica, que deve ter, para tanto, a igualdade como base, e não essas medidas autoritárias que estão por aí. É claro que esse imbróglio todo, que tem tudo para dar errado, ele aprofunda o golpe que acontece no Brasil desde 2016. E, obviamente, nós precisamos, aqueles setores progressistas da sociedade, aqueles setores progressistas do sistema de justiça, do mundo da política, precisamos pensar claramente no que está acontecendo e trabalhar no sentido de ajudar a população brasileira a fazer um discernimento sobre o estado de coisas que hoje ofusca, digamos assim, tudo aquilo que é criatividade, cultura e pujança do povo brasileiro. É claro que o desfile da Tuiuti foi espécie de um bálsamo, né, nessa avassaladora onda de notícias ruins e de coisas negativas. Mas nós não podemos enganar que as festividades momescas elas se transformarão num nível de consciência popular, de consciência democrática, de consciência da cidadania. Para isso, os atores formadores de opinião não podem deixar de cumprir o seu papel. E é para isso que nós precisamos de continuar essa luta, mesmo que é uma luta cotidiana, inglória e feita em passos lentos, no sentido de alertar a população para poder fazer uma leitura real do que está acontecendo nesse país e não se contentando com as inverdades, com as mentiras, com as manipulações da mídia empresarial que tem o interesse em não defender a democracia e a cidadania, mas serve como uma espécie de prepostos desses que são os verdadeiros ganhadores do golpe no Brasil. O sistema econômico, parte do sistema político, as castas do sistema judiciário e todos aqueles que não estão preocupados nem com a democracia e nem com a cidadania nesse país. Os grupos progressistas precisam de assumir essa narrativa, precisam, continuar nesse flanco, nesse caminho, de conscientização popular, de trabalhar na perspectiva da consciência popular, da consciência do povo. Esse é um papel que nós não podemos nos furtar. Por isso, esse vídeo para a gente pensar um pouco nisso que está acontecendo no Rio de Janeiro e que
corre-se o risco, é claro, nós não podemos deixar de pontuar isso, corre-se o risco, a depender do que acontece lá, de se espraiar por todo o país. Muito obrigado a você que me dá essa oportunidade dessa conversa, e se você concorda com essas ideias, divulgue esse vídeo. Se você não concorda, tenha liberdade também de colocar o seu ponto de vista e de expressar a sua opinião. Muito obrigado.